Olá, meu nome é Pedro Henrique Moraes, eu sou cirurgião geral em Brasília, com especialização em cirurgia minimamente invasiva. Sou o fundador e CEO da Lap6 Laparoscopia em 6 Passos, que é uma empresa que permite que os cirurgiões aprendam laparoscopia em casa. Hoje eu vou apresentar essa palestra para vocês, aplicação da laparoscopia em cirurgias de urgência e emergência. Será que é possível aplicar laparoscopia em cirurgias de urgência e emergência? Muitas pessoas dizem que a laparoscopia em si é uma metodologia a ser utilizada em cirurgias eletivas. Será que isso é verdade? Não, não é verdade. Assim como podemos ver aqui nesse livro, se isso fosse verdade, esse livro não existiria. Emergency Laparoscopy. É um livro só de emergências em laparoscopia. Vamos começar com um problema? Eu sempre acho mais fácil a gente discutir um problema, discutir um tema a partir de um problema. Resolvendo os problemas, a gente cria interesse e também cria uma forma mais envolvente de fazer o conhecimento. RNS, 22 anos, trabalha com serviços gerais. É um caso real, tá, pessoal? O paciente veio ao pronto-socorro do SUS com desconforto na boca do estômago há 2 dias. Essa dor que foi para o pé da barriga ontem, ou seja, uma dor migratória para a fossa ilíaca direita, será o que, que é? Valendo R$1 milhão. Vamos ver quem acerta. Associada a náuseas e vômitos, falta de apetite, hiporexia, febre não aferida e Bloomberg. O que é o sinal de Bloomberg? Para quem não se lembra, eu sei que tem pessoas iniciantes na plateia. O Bloomberg é quando você aperta ali no ponto de McBurney, que é o ponto entre o umbigo e a crista ilíaca anterosuperior, a espinha ilíaca anterosuperior, comprime, solta repentinamente e aí o paciente tem uma dor. Não precisa ser uma dor extremamente intensa, tem que ser uma dor forte. É uma dor à descompressão brusca. Além disso, o paciente tinha leucocitose e neutrofilia. Tem rabo de gato, tem focinho de gato. Como é o nome desse gato? Acho que todo mundo acertou, né, pessoal? Apendicite aguda. Então, a gente tem aqui um paciente com um quadro clássico de apendicite aguda. O diagnóstico foi feito prontamente. O paciente foi submetido a uma apendicectomia videolaparoscópica no Hospital Regional de Sobradinho, um dos hospitais da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal. Quem tem uma tendência a ser um cirurgião ou quem é um cirurgião vê uma imagem dessa aqui, chega saliva para operar. Um apêndice aqui, um apendicite de ponta, né? Um apêndice com os vasos engurgitados, bastante distendido. Um apêndice bem soltinho aqui, um apêndice longo, facinho de operar por laparoscopia. E assim foi, uma cirurgia rápida, cirurgia precisa, diagnóstico feito rápido, o paciente foi para casa 12 horas após a cirurgia, sem antibióticos, segue bem até hoje, 1 ano depois. Cirurgia muito segura, apendicectomia, então, é aplicável a cirurgias de urgência e emergência. Primeiro caso que a gente usa já corriqueiramente, apendicectomia. Mas o que é laparoscopia e o que é cirurgia minimamente invasiva? Como nós sabemos que muitas pessoas na plateia estão começando aí a carreira agora, então é importante que a gente defina com bastante tranquilidade alguns conceitos mais básicos, né? O que é laparoscopia e o que é cirurgia minimamente invasiva. Quando não fazer laparoscopia, essa abordagem ela é sempre recomendada, ela tem ressalvas quando não realizar essa abordagem. É possível realizar essa abordagem no abdômen agudo e no trauma? É possível? Todas essas perguntas vão ser respondidas ao longo da nossa palestra. Algumas definições. O que é laparoscopia? Láparos vem do grego flanco, abdômen. Scopia quer dizer olhar, ou seja, laparoscopia, olhar no abdômen. Então, laparoscopia surgiu como um procedimento diagnóstico antes dos procedimentos de imagem mais avançados, hoje baseados em ressonância e na tomografia, ultrassom também.
Então, você introduz uma ótica aqui, por um trocarte de 10 milímetros, normalmente aqui posicionado no umbigo. Introduz outros trocartes também aqui de 12 milímetros, de 5 milímetros, tá? Por onde passam os instrumentais para você realizar procedimentos. Então, laparoscopia, basicamente, é a realização de procedimentos minimamente invasivos do abdômen. Toracoscopia ou VAT. VAT, o que é VAT? Video Assisted Thoracoscopy. VAT, tá? Não é laparoscopia do tórax, laparoscopia do abdômen. Toracoscopia é do tórax. A toracoscopia tem várias características diferentes, tá? Mas, no geral, é muito parecida. Ela tem aqui uma restrição da movimentação, causada principalmente pela restrição dos próprios arcos costais, né? Eles limitam um pouco a movimentação. Também não utiliza muito o pneumotórax, né? Com CO2, como a gente sempre utiliza o pneumoperitônio no abdômen. Aqui uma ótica e aqui 2 portais de trabalho. Dá para fazer praticamente qualquer procedimento no tórax por VAT, né? Toracoscopia. A artroscopia é o trabalho nas juntas, né? Nas articulações. Você pode fazer vários procedimentos por toracoscopia. É possível fazer procedimentos de reparo de articulações, reparo de meniscos, reparo de ligamentos. Você pode fazer uma artroscopia exploratória, também simplesmente diagnóstica, ou também com o objetivo de realizar uma lavagem, por exemplo, de um joelho infectado, de um joelho com pulso. Você pode fazer a exploração desse joelho e a toracoscopia higiênica, vamos dizer assim. Agora, endoscopia. Existe um procedimento minimamente invasivo por endoscopia? Sim, principalmente assim, por endoscopia digestiva alta e também pela colonoscopia, tá? Aqui a gente tem algumas imagens de colonoscopia. Eu também realizo colonoscopia no Hospital Universitário de Brasília. Sou residente de cirurgia coloretal nesse hospital, tá? Aqui você tem um pólipo coloretal, tá bem? Esse pólipo pode ser excisado de uma maneira minimamente invasiva, utilizando uma alça, tá? Uma alça diatérmica, uma alça fria, e você pode associar esse procedimento à utilização de clipes metálicos. Aqui foi uma ressecção mucosa, né? Uma mucosectomia, ISD, provavelmente aqui realizada por pré-excisão, provavelmente não, foi realizada uma excisão de um LST, né? Um Lateral Spread Tumor, que é um tumor de crescimento lateral, e aí, por ter uma grande falha, foram aplicados diversos clipes aqui metálicos. Então, a gente opera lesões pré-malignas, lesões malignas, lesões de espraiamento lateral, vários tipos de procedimentos por endoscopia digestiva alta e baixa. Aqui alguns materiais que são utilizados na laparoscopia, né, que é a minha área de especialização. Essa aqui é a Maryland. A Maryland é equivalente a uma pinça anatômica. As pinças elas vão variar aqui, basicamente, o formato da ponta delas. Essa pinça aqui, ela é uma pinça com cremalheira, tá? Uma pinça que trava, quando você fecha ela, ela trava. E aqui uma Grasper, que é equivalente a uma pinça dente de rato na cirurgia aberta. Essa aqui é uma tesoura de Metzenbaum, que é uma tesoura equivalente a realmente a tesoura de Metzenbaum na cirurgia aberta. Só que na cirurgia laparoscópica a gente usa basicamente a Metzenbaum, a gente não usa a tesoura reta. Esse é o hook, tá? Hook vem do inglês, gancho. É um equivalente ao bisturi elétrico monopolar. Esse aqui é o porta-agulha, que é equivalente realmente a um porta-agulha, é o porta-agulha laparoscópico, equivalente ao porta-agulha de cirurgias abertas. Aqui alguns equipamentos de energia, alguns equipamentos de energia avançada, tá bem? Esse aqui é o bisturi ultrassônico, tá certo? Bisturi ultrassônico, ele é utilizado para fazer tanto a secção de tecidos, a ruptura do tecido, quanto para selar o tecido. Então, esse bisturi, ele vai vibrar 55 mil vezes por segundo, essa placa preta dele. Essa aqui é uma placa inativa. E nesse movimento vibratório, por isso que chama harmônico, ultrassônico. Nesse movimento ultrassônico, né, ele vai vaporizar os tecidos e, ao mesmo tempo que vaporiza, ele desnatura proteínas
e sela os vasos sanguíneos. Então, ele corta e corta sem sangramento, tá? Um corte preciso, com baixo aquecimento e selamento. Aqui a gente tem um outro dispositivo muito interessante, que é o bisturi bipolar avançado, que também é chamado de Ultracision, Sonicision, depende da marca, tá? Ele tem essas duas pás, que ao mesmo tempo que ele passa uma corrente inteligente, aqui uma corrente, vamos dizer assim, uma corrente calibrada, não é uma corrente de alta tensão, ele tem um tempo de entrega de corrente, um duty time, que ele é ajustável de acordo com a característica do tecido. Ele faz uma análise de bioimpedância instantânea e, a partir dessa análise, ele vê o momento em que o tecido está totalmente selado e totalmente desidratado. Aí, nesse momento, ele faz um apito, e esse apito é para você apertar esse gatilho, e aí vem uma lâmina de corte que corta aqui no meio. Então, ele sela de maneira perfeita, depois você corta. Esses dois aqui, você pode selar até um vaso sanguíneo relativamente calibroso, aí de até 5 milímetros, você pode selar sem maiores preocupações. Aqui a gente tem o grampeador laparoscópico, normalmente de 12 milímetros, e esse aqui é um grampeador de cirurgia aberta. Só para quem não conhece, né, para vocês terem uma noção aí, um grampeador de cirurgia aberta, no qual você coloca aqui uma carga, tá, com os grampos, e aí você empurra essa estrutura para frente, tá? Ele vai disparar os grampos, quando você puxa para trás, ele vai cortar, tá certo? A mesma coisa aqui no bisturi laparoscópico. Cada cor dessa carga tem uma altura diferente do grampo. Então, ele aqui, nesse caso, é um grampeador com tripla carga, então de cada lado ele tem 3 cargas, ele grampeia de um lado, grampeia do outro e depois corta no meio, tá certo? Em uma sequência bastante coordenada que o cirurgião tem que ser treinado para realizar de uma maneira precisa, tá bem? Aqui a gente tem cargas de diferentes alturas, tá? Por isso que tem várias cores. Então, cada tecido tem uma espessura diferente. Por exemplo, o fundo do estômago é muito grosso. Então, para ele, você usa uma carga mais alta. Tá? Você pode usar uma carga verde, que é uma carga mais alta. Aí, um tecido um pouco menos espesso, por exemplo, o cólon. Cólon, normalmente, a gente usa a carga azul, tá? Uma carga que é mais adequada para esse tipo de tecido. Aqui, a gente vê a torre de vídeo, tá? Esse aqui é o equipamento de torre. Você tem que conhecer muito bem esse equipamento para poder operar por laparoscopia. Videolaparoscopia e laparoscopia, qual a diferença? São sinônimos, tá? Vídeo quer dizer olhar também, e escopia também quer dizer olhar. Então, é olhar numa tela, né? Assim, é meio redundante. Por isso que eu gosto de usar o termo laparoscopia, para realmente evitar redundâncias, né? Ficar mais curto também. Videocirurgia, videolaparoscopia, tudo sinônimo. Aqui a torre de vídeo, ela é composta por uma tela, tá bem? Aqui os outros equipamentos vão sendo colocados em sequência na mesma torre. Esse aqui é o cabeçote de vídeo, no qual você encaixa a ótica. Aqui a fonte de luz. E esse aqui é o insuflador automático. Aqui ele mostra quanto de gás tem na bala. Tá? A bala de CO2 é mais ou menos assim. Ela é repleta de CO2, tá? Não é oxigênio, não é ar comprimido, não é nitrogênio. Tá bem? O CO2 ele é escolhido como gás para ser utilizado exatamente porque ele é um gás de fácil absorção, ele dissolve bem no sangue, então o nitrogênio ele poderia gerar bolhas, né? E no caso do CO2 ele não gera bolhas, ele se dissolve completamente no sangue, ele é facilmente eliminado tanto pela respiração quanto pela excreção renal, né? Porque ele forma o ácido carbônico que vai ser eliminado pelo rim, não só também pela respiração. Ele também tem baixa interação com os tecidos, ele é praticamente inerte, ele tem um certo efeito anti-inflamatório, isso também é desejado, ele não é facilmente comburente, então para você não vai gerar explosões, né? Por exemplo, o oxigênio puro ele poderia gerar explosões. Quando você usa, por exemplo, o bisturi, vamos dizer assim, um bisturi monopolar, você poderia
apresentar explosões nesse caso, assim, algo bastante preocupante. E o ar comprimido, o ar puro, né, ele poderia, a maioria dele é nitrogênio, então ele pode gerar embolia gasosa e dar alguns outros problemas, tá? Então o CO2 é um bom gás, ele é barato, ele é fácil de ser usado. Você poderia usar gás hélio, por exemplo, você poderia usar outros gases nobres, existem estudos com gás hélio, mas o gás hélio, apesar de ser muito bom, é um gás nobre, né? Ele é bastante caro também. E ele poderia deixar a voz do cirurgião fina, né? Porque, não, tô brincando, pessoal. Mas o pessoal usa, né? Quando você respira aquele balão lá, é o gás hélio normalmente ali. Então, tudo isso aqui é bastante importante para realizar a cirurgia laparoscópica, tá? Esse aqui é o trocarte de 12 milímetros, descartável. Os trocartes são muito importantes. Eles são portais entre o meio externo e o meio interno durante a cirurgia. Ele tem uma válvula, tá bem? E essa válvula não deixa vazar gás, mas ele permite a entrada e a saída dos instrumentais de maneira livre. Aqui esses trocartes, eles vêm com esse mandril, tá bem? O mandril, ele é essa estrutura que você coloca pelo trocarte para realizar a punção. Então, você introduz, faz uma pequena incisão. Eu quero colocar aqui o trocarte de 10 milímetros. Eu vou fazer uma pequena incisão na pele, uma incisão de 10 milímetros, coloco aqui o mandril no trocarte e introduzo ele fazendo um movimento de giratório 90 graus com a parede abdominal, tá bem? E após introduzido, você pode usar essas torneiras para conectar a insuflação de gás. Então, vai permitir a entrada de gás, não vai deixar o gás sair. Vai permitir a entrada dos portais e quando você quiser, dos portais não, dos instrumentais, né, da Maryland, Grasper, tesoura, como eu mostrei para vocês, e ao mesmo tempo, quando quiser tirar, não vai ter grandes problemas. Aqui você tem trocaste de 12 milímetros, 10 milímetros, 5 milímetros e 3 milímetros. Por que usar um, por que usar outro? Os grampeadores normalmente têm 12 milímetros, os clipadores normalmente têm 10 milímetros, existem clipadores de 5 milímetros também. E a maioria dos instrumentais tem 5 milímetros. Os portais de 3 milímetros são usados na mini laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com portais tão pequenos e com incisões tão pequenas que você nem precisa dar pontos nessas incisões. Essa aqui é a ótica, tá? A ótica ela é utilizada para ser acoplada no cabeçote de vídeo que eu mostrei para vocês. Ela pode ter 30 graus ou ser de 0 grau, tá? Aqui, em quase todas as cirurgias, a gente vai usar uma ótica de 30 graus, exatamente porque quando você gira ela aqui, você vai conseguir ter uma visão lateral para cá ou para lá, sem movimentar a ótica. Então, isso ajuda bastante ali, né, nessa manipulação da ótica, tá, pessoal? Aqui, então, essa ótica aqui é onde entra a fonte de luz, tá certo? A fibra ótica vai entrar aqui, fornecendo uma iluminação plena, né? O abdômen ele é totalmente escuro. O foco externo, ele, logicamente, obviamente, não vai iluminar dentro do abdômen, ele vai iluminar somente externamente, no momento das incisões. A iluminação interna vai ser feita pela própria ótica. Ela tem esse aro ao redor aqui, né? Que esse aro é por onde a luz da fibra ótica que é encaixada aqui vai chegar até lá na ponta, tá certo? Por que operar por laparoscopia? Vamos responder essa pergunta de uma maneira bem simples. Porque laparoscopia é menos. Laparoscopia é menos. Laparoscopia é menos o quê? Primeiro, olha essa imagem, tá? Uma grande incisão. Existia um aforismo, né, antigamente, grandes cirurgiões, grandes incisões, tá? Hoje em dia, eu acho que o melhor aforismo seria grandes cirurgiões, para que incisões, né? Então, hoje em dia, né, grandes cirurgiões fazem cirurgias preferencialmente por metodologias que dão melhores resultados. Em maior parte dos casos, não em todos os casos, a laparoscopia ela vai ser a abordagem que vai dar o melhor resultado. Então, inicialmente, menos cicatriz, tá? Nós temos um resultado estético bastante superior. Menos sangramento, com necessidade de menos transfusão sanguínea, menos dor no pós-operatório imediato e nos primeiros dias de pós-operatório, tá? Até 15 dias, essa laparoscopia vai ter
uma diferença na dor. Tendo menos dor, você vai usar menos medicação para dor, vai usar menos opioides, menos analgésicos simples e vai ter menos gasto com medicações para dor. Opioides podem gerar também um ilho paralítico e intoxicação. Então, menos opioides, menos dor, vai ser bastante, vai ter menos dor, vai gerar vários desfechos, né? Desfechos com menos utilização de medicações e menos efeitos colaterais. Menor cicatriz, menos tempo de internação. No caso clínico real que eu mostrei para vocês, o nosso paciente foi para casa 12 horas após a cirurgia, em um estudo conduzido na UCSD, Universidade da Califórnia em San Diego, pelo cirurgião Armen Abouliah, que é meu amigo, um grande cirurgião de origem armênia que mora nos Estados Unidos. Esse cirurgião brilhante, em um artigo publicado na New England Journal of Surgery, New England Journal of Medicine, ele, em 2016, ele mostrou que é possível você dar alta em menos de 24 horas para casos iniciais de apendicite aguda, sem complicação, e que foram operados por laparoscopia, que tem um bom nível socioeconômico e educacional. Então, ele mostrou que nesses pacientes você consegue dar alta direto do centro cirúrgico, pessoal. Então, menos tempo de internação. Lógico, casos muito selecionados. Não sejam loucos, não façam besteira. Selecionem muito bem esse caso. Façam isso, mas selecionem bem os casos, tá? Menos infecção. Na apendicectomia, você tem exatamente 3 vezes menos infecção em apendicites iniciais, infecção de ferida operatória, tá certo? Você tem também menos tempo de atestado até 3 vezes, 4 vezes menos tempo de afastamento do trabalho, dá menos prejuízo para quem está trabalhando, menos prejuízo para quem emprega e menos prejuízo para o governo que paga menos indenizações. Quando não fazer laparoscopia? Vamos ver o que as pessoas pensavam aqui lá no início da laparoscopia, novembro de 1992, The American Journal of Surgery. Isso aqui é um grande jornal, né, uma grande revista, uma revista de respeito. Será o que essa revista de respeito publicou aqui no ano de 1992? Para vocês terem uma noção histórica, né, do caminhar da laparoscopia, em 85 foi feita a primeira cirurgia laparoscópica do mundo, tá bem? Essa cirurgia foi, assim, abdominal, né? Essa cirurgia foi uma apendicectomia laparoscópica. Então, essa apendicectomia laparoscópica foi realizada por Kurt Semdekiel, na Alemanha, um gineco-obstetra muito habilidoso e foi um dos criadores de boa parte dos instrumentais e aí também dos materiais da torre de vídeo. Em 85 foi a primeira colecistectomia em humanos, Eric Munt, também na Alemanha. Também foi realizada no mesmo ano a colecistectomia na França. E em 92, quais eram os dados? Não realize colecistectomia quando for colecistite. Então, contraindicação, colecistite aguda. Outra contraindicação em 1992, obesidade mórbida. Vamos fazer um contraponto? Colecistite aguda. Aqui em 2020, qual o padrão ouro? Laparoscopia. Obesidade mórbida. Como é que a gente opera nossos obesos hoje? Aí, cirurgia bariátrica. Laparoscopia. Cirurgia prévia. É contraindicação para laparoscopia? Não, não, não. Cirurgia prévia pode tornar ter uma cirurgia prévia pode tornar a cirurgia laparoscópica um pouco mais difícil. Tem que ter alguns cuidados, principalmente na inserção do primeiro trocarte, né? Para você não entrar ali em uma alça ou em alguma estrutura que esteja aderida à parede abdominal, mas não é uma contraindicação absoluta, tá bem? Isso pode tornar a cirurgia realmente um pouquinho mais difícil. Gravidez já foi uma contraindicação aqui em 92, hoje em dia não é uma contraindicação absoluta. No início da gravidez não é muito prudente, tá bem? Porque é necessário fazer anestesia geral, os gases inalatórios eles podem gerar prejuízo para o bebê, tá? Não é assim também algo, mas assim, é bom evitar no início. E no final da gravidez, você vai ter o útero gravídico ocupando quase toda a cavidade abdominal, não vai permitir
a insuflação adequada. Então, no início e no final da gravidez não é tão indicado. Common duct stones, ou seja, coledocolitíase, não é contraindicação. Tá? Hoje em dia não é mais uma contraindicação. Cirrose hepática. O pneu peritônio, principalmente com pressões elevadas, pode gerar problemas, tá? Principalmente por longos períodos. Mas no paciente cirrótico e com hipertensão portal, contanto que não seja uma hipertensão portal também muito grave, tá? Você pode sim realizar cirurgia laparoscópica, mas tem que ter alguns cuidados, tentar deixar ali um pneu peritônio mais baixo possível, tentar fazer a cirurgia mais rápida possível. Então aqui, quais as indicações, então, contraindicações da cirurgia laparoscópica? Vamos ver aqui, primeiramente, né? Instabilidade hemodinâmica, tá? Pneumopatia grave, obstrução intestinal, tá bem? Quando for obstrução inicial, às vezes você ainda consegue ali manejar por laparoscopia, mas realmente fica mais difícil, você fica com um campo bastante restrito. Hipertensão portal grave. Será que qualquer hipertensão portal? Não, hipertensão portal grave, tá? ICC descompensado, tá bem? O ICC descompensado, ele vai quando você faz a insuflação, né, da cavidade abdominal pelo CO2, você vai ter ali uma diminuição do retorno venoso pelo aumento da pressão intraabdominal, sabe? Então, isso pode gerar uma diminuição da pré-carga e aí diminuir o débito cardíaco, principalmente nesses pacientes com ICC grave. Então, bom evitar também. Agora, no abdômen agudo, pessoal, é possível fazer laparoscopia para abdômen agudo cirúrgico? A resposta é sim. Utilizem a laparoscopia, não sejam antiquados. Utilizem laparoscopia na urgência e emergência. Lógico, se você tiver o material, se você tiver o treinamento, se você tiver plenos meios para isso. Mas não seja uma pessoa desatualizada. Não diga que laparoscopia é um método unicamente para cirurgias eletivas. Nunca fale isso, pelo amor de Deus. Estou rezando para você, não fale isso. Tá bem? No abdômen agudo, ele pode ser um método tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Tá? 2 em 1, pessoal. Ele é padrão ouro. Vamos citar 3 exemplos em que a laparoscopia é padrão ouro para o tratamento de doenças de urgência e emergência. Colecistite aguda. Padrão ouro é o quê? Laparoscopia. Apendicite aguda, tá? Principalmente nas fases iniciais. Tá? Quando você tem muito pus na cavidade, peritonite franca, às vezes fica difícil fazer por laparoscopia. Mas apendicite aguda, principalmente nas fases iniciais, é sim padrão ouro. Aprendam a fazer, não é difícil, não, é só treinar, pessoal. Treinando, tudo é possível. Úlcera perfurada, olha aqui esse raio-x. Como é que é o nome desse sinal aqui, ó? Ó, para quem não está vendo essa seta vermelha gigantesca escrito pneu peritônio, tá? Isso aqui é um pneu peritônio. Aqui está o tórax do paciente, área cardíaca aqui na parte central, pulmão direito, pulmão esquerdo, e aqui entre o diafragma e o fígado nós temos um grande pneu peritônio. Tem aqui também um pneu peritônio aqui do lado esquerdo, abaixo do diafragma, tá? Como aprender a fazer cirurgias laparoscópicas? Porque, por exemplo, em Brasília, onde eu resido, praticamente todos os hospitais públicos e privados têm torres de laparoscopia. A maioria das cirurgias de urgência não são realizadas por laparoscopia, não é preciso muito material, não é preciso tanto recurso. É preciso recurso humano muito bem treinado. Como treinar? A base do treinamento, a base da pirâmide é treinamento em caixa preta, é LAP6, tá? É um simulador com um método sistematizado, com materiais e maquetes de treinamento. Vocês têm que treinar. Não treinem no abdômen do seu paciente, pelo amor de Deus, não façam isso. Treinem mais
em caixa preta, em simuladores, em outras formas de simulação, tá? Em simuladores mecânicos de bancada, mais do que no abdômen, tá? A primeira cirurgia laparoscópica de vocês já tem que ser depois que vocês saibam quais são as pinças, como fazer laparoscopia, como não fazer. Vocês já tem que ter uma base muito boa antes de fazer a primeira cirurgia, tá, pessoal? Para quem tem a intenção de fazer cirurgia laparoscópica, para quem tem a intenção de ser cirurgião ou para quem já é cirurgião, treinem todos os dias. O Neymar, o Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Garrincha, todo mundo ia para os treinos, pessoal. Ninguém deixa de ir para treino. Tem jogador que deixa de ir, né? Fica aí na praia tomando caipirinha enquanto o pessoal está treinando. Mas não seja esse jogador. Seja um jogador que treina todo dia, tá? Seja um jogador disciplinado, que está sempre crescendo, que está sempre melhorando. Treinem todos os dias. Aqui a gente tem outra situação do abdômen agudo inflamatório. Colecistite aguda calculosa. 20 a 30% dos pacientes com cólica biliar, na verdade, estão ou vão desenvolver em algum momento com uma colecistite, né? Vão ter colecistite aguda calculosa. Então, normalmente, após 5, 6 horas de dor abdominal, né, dor cólica biliar ininterrupta, você começa ali a ter uma suspeita muito forte de que esse paciente está com uma colecistite, né? O diagnóstico ele é feito ali, você fecha, né, por 3 critérios: critérios clínicos, critérios laboratoriais e ultrassonografia, né, exames de imagem. A tomografia não é tão boa para ver, tá? A ultrassonografia é bem melhor. Você pode fazer também uma cintilografia, mas aí já é um pouco mais complicado. A ultrassonografia é o método mais utilizado, um método muito bom. É a terceira causa de abdômen agudo, tá bem? Colecistite, ela deve ser tratada principalmente de forma precoce, até 72 horas do início dos sintomas, tá bem? Nessas primeiras 72 horas, você vai ter um desfecho muito mais favorável, você vai ter uma cirurgia bem mais fácil, porque ali o plano anatômico ele vai estar bastante infiltrado, ele vai estar bastante inflamado, ele vai estar com muito líquido, ele não vai estar ainda com fibrose. Depois de 72 horas, você começa a ter mais fibrose. Quanto mais demora, maior a taxa de conversão para cirurgia aberta e maior a taxa de lesão do ducto biliar comum ou das vias biliares principais e outras complicações, como sangramento, conversão e infecção no pós-operatório, tá bem? A colecistectomia laparoscópica nas primeiras 72 horas, ela leva a um menor tempo de internação e a uma recuperação muito mais rápida, tá bom, pessoal? Muito menos dor. A cirurgia em até uma semana, ela não aumenta tanto, né, as complicações, mas a partir de 3 dias a gente tem um aumento discreto na taxa de complicação e na taxa de conversão até o 7º dia. E após o 8º dia, existe sim um aumento muito significativo dessa taxa aí de complicações de conversão. Então, você pode realizar a cirurgia ali. Existem estudos que mostram que você pode fazer essa cirurgia em até uma semana, mas principalmente nas 72 horas, tá bem? E após uma semana, às vezes é melhor você esperar de 4 a 8 semanas, tá bom? 6 a 8 semanas, na verdade, para realizar uma cirurgia um pouco mais segura, com menos inflamação, tá? Se não der para esperar, você pode também ponderar realizar uma colecistostomia, tá bom? Nesse paciente, ou seja, uma punção da vesícula biliar em pacientes que não tenham um teto cirúrgico muito favorável, que estejam muito graves, tá? Idosos também. Idoso seria o paciente em que a gente mais faz isso, tá? O TG, o Tokyo Guidelines, ele vem recomendando essa colecistostomia em alguns casos, tá bom? Você aumenta, nesses casos, em cirurgia laparoscópica, a qualidade de vida no pós-operatório e diminui os custos desses pacientes, tá? No Tokyo Guidelines, então, você vai escolher o tratamento de acordo com a gravidade, né, da colecistite, de acordo com o status clínico do paciente e de acordo com a possibilidade
de infraestrutura do seu hospital, tá bem? E do seu nível de treinamento. Apendicite também. Apendicite por laparoscopia, normalmente realizado com esses 3 portais, ou então um terceiro portal aqui, suprapúbico, tá bem? Você vai fazer, você vai ter aqui uma taxa de infecção de ferida de 3%, sendo que na técnica aberta você tem até 10%, né? Segundo diversos trabalhos, inclusive uma revisão do New England Journal of Medicine de 2017, tá? Tem um maior benefício em crianças e idosos, tá bem? Você vai ter menos mortes e complicações, principalmente nesses grupos, tá certo? E a apendicite complicada vai ter maior taxa de abscesso intraabdominal caso você realize a cirurgia por laparoscopia. Então, às vezes, na apendicite complicada, com grande quantidade de pus, tá bem? Em alguns casos, é bom você ponderar fazer essa cirurgia aberta para evitar o abscesso no pós-operatório. Muitas vezes é difícil você lavar, tá? Na laparoscopia. Então, para você conseguir fazer um toalete adequado, fazer uma lavagem adequada, uma lavagem exaustiva da cavidade abdominal, às vezes é importante, às vezes é bom você utilizar um aspirador e um irrigador, né? Um equipamento de irrigação de 10 milímetros para permitir ali uma irrigação mais volumosa, tá? A maioria dos equipamentos são de 5 milímetros. E você colocar aquela bolsa de pressão, né? Aquela bolsa de pressão no soro, tá bom? No cloreto de sódio, que você vai utilizar o cloreto de sódio morno para fazer a irrigação do abdômen. Então, você utilizar esse equipamento, né, de compressão ali do soro, ele vai ser bastante interessante para que a gente consiga realizar uma lavagem adequada. Lavagem exaustiva. Às vezes, como na laparoscopia, você tem ali um aumento na imagem de 2 a 4 vezes, até 6 vezes, normalmente 2 a 4 vezes. Você tem a impressão de que está indo muito soro, mas é bom você verificar quanto soro você jogou na cavidade e se você realmente explorou toda a cavidade, no espaço retrohepático, ali no recesso, na goteira paretocólica direita, esquerda, ali na pelve, né, no fundo de saco de Douglas, são regiões em que costumam acumular um pouco de pus. Você tem que explorar toda a cavidade nesses casos em que tem abscesso. Então, eu suspeito, né, eu tenho uma suspeita de que esse aumento do abscesso intraabdominal talvez seja porque esses pacientes não foram submetidos a uma cirurgia adequada, tá? Às vezes, não conseguiu se realizar uma lavagem exaustiva e adequada da cavidade peritoneal. Às vezes, seria bom, na verdade, revisar a técnica cirúrgica utilizada nesses casos, tá bem? Úlcera perfurada. Pode fazer laparoscopia? Sim. Quais são os cuidados que eu devo ter, tá? Então, na úlcera perfurada, você tem que utilizar fios inabsorvíveis, tá bem? Para evitar a digestão do fio pelo próprio suco gástrico. Você tem que fazer uma limpeza da cavidade, rafia do orifício, tá? Podendo fazer o PET de Graham, tá bem? É bastante seguro caso você tenha um treinamento em suturas endoscópicas. Atenção, atenção, atenção. Quem são? Vou até usar aqui o megafone. Atenção, atenção. Quem são? Quantos cirurgiões no Brasil sabem fazer uma sutura laparoscópica adequada? Dá-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Valendo R$1 milhão. Exatamente. 3 a 5%. Mas é muito pouco. Exatamente, muito pouco. Você pega um cirurgião, muitas vezes, que diz que sabe dar ponto por laparoscopia, sabe fazer uma endossutura. Mas se você avaliar os critérios objetivos de proficiência em sutura laparoscópica, tá? Que são critérios utilizados na LAP6, laparoscopia em 6 passos, muitas vezes essas pessoas não passam no crivo da técnica, tá bem? Então, muitas pessoas dizem que sabem, poucas realmente sabem, tá certo? Vamos treinar. O LAP6 te ensina a dar ponto por laparoscopia em casa, pessoal. É possível aprender. Quem não sabe é porque não quer saber, tá bem? É porque não treinou. É muito fácil, é barato. É só treinar todos os dias. Vamos treinar, pessoal. É muito importante para você
E para os seus pacientes, tá bem? Vamos dar cirurgia de qualidade para os nossos pacientes, pessoal. Vamos dar bons resultados. Treinem, saibam fazer uma rafia laparoscópica de uma úlcera perfurada, tá bem? Você pode fazer, ó, uma rafia do bulbo, do adenal, do piloro, do corpo gástrico. A taxa de conversão cirúrgica, ela acontece principalmente quando o buraco é muito grande, mas mesmo assim você pode fazer por laparoscopia, ou quando não se encontra o orifício, ou quando o tecido está muito friável e a gente não consegue realmente suturar, às vezes precisa de um auxílio. Então, isso aqui, essa cirurgia para mim, ela tem um grande benefício, porque às vezes você tem que fazer uma grande incisão e você consegue explorar a cavidade toda, sabe? Consegue lavar bem. Úlcera perfurada. Aqui você tem uma úlcera com saída do conteúdo abdominal. Quais são as vantagens? Você tem menos, laparoscopia é menos. Menos sepse abdominal, menos infecção de sítio cirúrgico, menos íleo pós-operatório, menos pneumonia e menos atelectasia. Desculpe, pessoal, o sono aí. A gente trabalha bastante, né? Acaba tirando os períodos os intervalos para gravar as aulas, trazer um pouco desse conhecimento para vocês. A gente fica, às vezes, um pouco cansado. Mas um enorme prazer fazer essa palestra para todo mundo, viu? Gera menos óbito também e maior benefício em idosos imunossuprimidos, tá? Os idosos imunossuprimidos vão ter um grande benefício, vão ter um pós-operatório muito melhor quando a cirurgia é feita por laparoscopia. E no trauma? Agora te peguei, cirurgião. No trauma não dá para fazer por laparoscopia? Dá sim. Sim, é possível fazer trauma por laparoscopia. Trauma contuso? Sim. Penetrante? Sim. E paciente com sangramento? Aí depende. Paciente com dor? É possível fazer? Sim, é possível. Olha esse artigo aqui dessa revista, tá? Que eu tive já a honra de publicar também nessa revista, World Journal of Emergency Surgery. Publiquei aí em 2013, se eu não me engano, um artigo sobre sepse abdominal, um estudo experimental sobre sepse abdominal, interação com álcool, tá? Essa revista é muito bacana, traz muitas informações, sempre com artigos muito didáticos, tá bem? Laparoscopic Surgery in Abdominal Trauma. A Single Center Review of a 7-Year Experience. Então, 7 anos de experiência, uma revisão de um centro único, tá? Não é um trabalho padrão ouro, assim, vamos dizer, mas ele traz uma revisão aí de 7 anos de experiência em um centro, se eu não me engano, na Coreia, tá bem? Com pacientes com trauma penetrante, trauma contuso, pacientes sempre com estabilidade hemodinâmica. Não sei se vocês lembram, a instabilidade hemodinâmica era, sim, um dos critérios utilizados para a gente evitar, né, a laparoscopia. E também, né, lógico, ele recomenda que os pacientes eles têm que ter, quer dizer, a equipe sempre tem que ter habilidade, ela tem que ter treinamento, ela tem que ter técnica e ela tem que ter disponibilidade de materiais. Habilidade você ganha como? Treinando todos os dias. Neymar treina, Pelé treina até hoje, gente. Pelé joga, Pelé pratica, tá bem? Se o Pelé pratica, se o Garrincha praticava, você também tem que praticar. Não tem essa. Ah, eu já sei, sabe nada. Pode ser melhor, pode saber por agora, mas você pode saber mais, tá bom? Técnica, tá? Você tem que saber a técnica, onde posicionar os portais, como explorar a cavidade abdominal por laparoscopia. Existe uma técnica para isso. Esses pacientes eles têm alta precoce. Imagina que um trauma penetrante, que você, né, faz a exploração da ferida, aí vê que aquela facadinha pequenininha entrou. Pessoal, a maioria das laparotomias nesses casos são brancas, tá? Você vai entrar na cavidade abdominal, não vai ter nada, tá bem? Laparotomia branca. Esses pacientes, então, vão ter uma laparotomia chifropubiana, vai demorar um tempão para passar a dor, para você poder mandar para casa. Esses pacientes aqui, eles vão ter uma alta precoce, tá certo?
Por que que eles vão ter alta precoce? Porque eles vão ter menos dor, vão ter menos lesão, né, para ter dor. Vão ser só 3 portais, muitas vezes com 3 portais, um no umbigo de 10, 2 de 5 nos flancos, você consegue explorar toda a cavidade abdominal, ver que não tem nenhuma lesão, fecha. O paciente vai sair de casa com orifício, vai sair do hospital com orifício de entrada da facada e com outros 3 pequenos orifícios. Então, às vezes, até no mesmo dia você consegue dar alta para ele. Vai ter menos dor, menor mortalidade e menos mortalidade. Foi feita uma análise multivariada e viu que, inclusive, existe menos mortalidade. Muito obrigado a todos e a todas. É uma grande honra participar, tá? Fornecendo aqui o meu depoimento, tá bem? Fica o convite para vocês conhecerem o LAP6, laparoscopia em 6 passos. É um método muito interessante. Ele foi desenvolvido exatamente para aqueles que estão no início, tá? Você aprende desde a primeira habilidade até a habilidade mais complexa, que é realmente a endossutura, que é a sutura laparoscópica. Então, se você treinar, se você fizer o LAP6, você realmente vai conseguir estar aí entre os 3 a 5% dos melhores cirurgiões brasileiros que são capazes de fazer a laparoscopia avançada e endossuturas. Agradeço imensamente. Fica o convite a vocês entrarem também no Instagram da LAP6, @LAP6Videocirurgia, e conhecerem melhor a nossa metodologia, que está acessível para todo mundo, muito barata, muito simples, que pode ser feita em casa, na sua residência ou no seu centro de treinamento. Um forte abraço de Pedro Henrique Moraes, aqui de Brasília.